O novo pensamento. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que tanto os objetos quanto os resultados atuais à sua volta não passam de pensamentos materializados. Lembre-se, isso é uma lei universal, a lei do pensamento. Logo, se você quer ter novos resultados ou objetos à sua volta em sua vida futura, basta que no momento presente, dentre outras coisas, você pense de forma diferente e correspondente ao que deseja. Se sinta de posse disso e haja com coerência. Portanto, nunca mais seguir por aparências do presente, pois elas não passam de pensamentos passados materializados. Pensar de uma nova forma resume-se em você ter a certeza de que tudo que existe em sua vida foi criado pelos seus próprios pensamentos, sentimentos, emoções, decisões e ações, e que nada pode acontecer em sua vida a menos que você pense nessa coisa com antecedência. Isso significa que você deve assumir a responsabilidade por todas as suas criações, tanto as novas quanto as já existentes, sejam elas boas ou ruins. Para ficar mais fácil de você entender o que é o novo pensamento, eu vou repetir o exemplo dado no trecho do velho pensamento, modificando-o ao conceito do novo pensamento. Então, fica assim: um homem olha para sua doença e tira a conclusão de que ele está doente porque ele a criou ao viver pensando e falando sobre doença, declarando a si mesmo ser uma pessoa fraca, frágil, com baixa imunidade, ou escolheu tê-la acidentalmente ao ingerir determinados alimentos que, acompanhado com sua genética ruim e sedentarismo, ocasionaram a doença em questão. Ou seja, ele assume a responsabilidade da criação de sua própria desgraça. Repetindo o exemplo do homem com a doença, com a perspectiva, caso ele tivesse o novo pensamento como paradigma, como visão de vida. Repetindo então, um homem olha para a sua doença e tira a conclusão de que ele está doente porque ele a criou ao viver pensando e falando sobre doença, declarando a si mesmo ser uma pessoa fraca, frágil, com baixa imunidade, ou escolheu tê-la acidentalmente ao ingerir determinados alimentos que, acompanhado de sua genética ruim e sedentarismo, ocasionaram a doença em questão. Ou seja, ele assume a responsabilidade da criação de sua própria desgraça. O novo pensamento permite que você escolha o que vai querer aceitar como realidade. Para adotá-lo, a partir de hoje, concentre-se somente naquilo que você quer ver materializado em sua vida, ignorando as aparências do presente. Sendo assim, se você quer ser um homem de sucesso, pense, fale e acredite que você já é um deles. Haja como tal. Se você quer ser rico, pense, fale e haja e acredite que você já é rico. Haja como tal. Se você quer ser um homem saudável, pense somente na saúde. Haja como uma pessoa saudável, se sinta uma pessoa saudável. Nunca permite que seus pensamentos se desviem dos seus verdadeiros objetivos por um instante sequer. Lembre-se, mantenha o foco certo, a fim de materializar o resultado certo. Quando digo para você ignorar as aparências do presente, eu quero dizer que você deve pensar exclusivamente no sucesso, independentemente se você for a pessoa mais fracassada do mundo, no momento presente. Que você deve pensar que há somente abundância e riqueza, mesmo que você esteja vivendo atualmente em meio à pobreza. E que você pense somente na saúde, mesmo que você tenha uma doença, entre aspas, incurável, de acordo com os médicos. Realmente isso é difícil. Isso é para meia dúzia de pessoas na face da Terra. Mas, se você conseguir chegar nesse estado de controle mental, emocional e sentimental total, de ignorância às coisas que você não quer, você se tornará um mestre de sua mente, dos seus resultados e da sua vida. Você até pode achar que tudo isso que foi dito aqui é mentira ou fantasia. Pois se fosse assim, os médicos estariam sempre doentes, uma vez que eles vivem em meio a doenças. Mas é aí que você se engana, pois os médicos focam seus pensamentos exclusivamente na cura e não na doença em si.
Claro que muitos se focam em doenças, principalmente quando estão estudando em uma determinada doença na faculdade. Eles podem desenvolver sintomas parecidos, ou até mesmo criar essas doenças em seus corpos. Logo, este segundo caso, que é bem comum, é também prova das minhas afirmações antecedentes. Adote o novo pensamento. Quando você adotar o novo pensamento, você deixará de ser uma inocente criança segurando um poder incontrolável em suas mãos para se tornar um sniper profissional que quase nunca erra o alvo do sucesso, pois assim você estará se focando somente naquilo que você quer. E como você já sabe, o foco certo materializa o resultado certo. E essa, sem dúvida alguma, é a melhor forma de usar o grande segredo da vida ao seu favor. Portanto, o meu maior conselho agora é que você adote um novo pensamento, para deixar de uma vez por todas de ser uma vítima coadjuvante de sua história para se tornar o personagem principal dela, o criador dela. Eu fortemente recomendo o uso do novo pensamento, pois foi ele que mudou minha mentalidade e, consequentemente, a minha vida. A partir de hoje, assuma a total responsabilidade pelas suas criações e saiba que se você quiser ver algo novo materializado, a partir de hoje, assuma a total responsabilidade por suas criações. E saiba que se você quiser algo novo materializado, você também terá de ser o único responsável por essa conquista. Nunca mais veja a vida com os olhos de um mero observador, pois você deve ser o criador e não o prisioneiro de sua própria realidade. Você deve ser o personagem principal de sua história e não um personagem coadjuvante. Você deve ser o responsável e não a vítima das suas criações inconscientes. Você já deve ter percebido que será difícil adotar este novo paradigma, pois você não foi educado a pensar dessa forma. Mas fique tranquilo quanto a isso. Tudo é difícil antes de ficar fácil, fluente e se tornar um novo hábito automático ou uma nova ideia habitual. Mas quando você começar a praticá-lo diariamente, você se acostumará com ele depois de um mês praticando. Neste período, você já notará diferenças maravilhosas em sua vida, principalmente na autoestima e na saúde, depois nas demais áreas da vida. Uma vez que a sua vida é produto de sua consciência, você só consegue ver no exterior o que você acreditar ser verdade no seu interior. Tenha fé em minhas palavras. Sugiro que você substitua a ideia de ver para crer, ou que você só acredita naquilo que vê, pela ideia de que você só consegue ver única e exclusivamente aquilo que você acredita. Quando você conseguir chegar nessa percepção de realidade, a sua vida mudará drasticamente. Em futuros capítulos, quando estivermos estudando o funcionamento da mente, eu explicarei em mais detalhes como a mente transforma verdades subjetivas, crenças e demais condicionamentos mentais em verdades objetivas, resultados materiais, e você aprenderá a dominar o poder criativo de sua mente. Frases que resumem o velho pensamento. Eu acredito somente naquilo que eu vejo. Eu sou vítima da realidade. Eu só acredito vendo. Frases que resumem o novo pensamento. Eu somente vejo aquilo que eu acredito. Eu sou Deus. Eu crio minha realidade.